Bem, o que eu tenho para compartilhar com vocês, eu quero ser bem breve, bem objetivo, e é fruto e é resultado de algumas experiências que eu tive, talvez aí de 4 meses para cá, poucas situações específicas e objetivas que marcaram muito a minha vida e deu origem àquilo que eu tenho para dizer para vocês. E eu preciso ler alguns textos e preciso da paciência de vocês para esses textos, mas eu sei que esses textos que eu vou ler, em algum momento eles vão se conectar. Por favor, abram em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu estou lendo a NVT, na versão NVT. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Começando no versículo 1. O texto diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Por favor, digam comigo isso. Diga assim: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E na sequência diz assim: e do pecado que nos atrapalha. Então, o verbo, ele está dizendo aqui para a gente se livrar dessas coisas que nos impedem de caminhar. E do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mas o versículo 2, muito interessante, ele diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Ou seja, esse peso, esses embaraços aqui, acaba de alguma maneira tirando o foco de Cristo nas nossas vidas. E ele diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria. Eis aí o motivo para a gente se livrar dessas questões e olhar firmemente. Por causa da alegria que nos esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. E no versículo 3 diz assim: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. E ele volta ao nosso pensamento para todo o sacrifício, para toda a hostilidade, para todos os danos que Jesus sofreu. Porque quando a gente olha para Jesus, tem nele o exemplo, o modelo, o padrão. O resultado disso é que nós não ficaremos cansados nem desanimados. Porque às vezes a gente olha para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, acha que é pesado demais, que não iremos suportar. Mas quando a gente olha e foca para Cristo, a gente percebe que assim como ele venceu, assim como ele foi vitorioso, ao olhar por tudo que ele passou, a gente vai perceber que o nosso sofrimento não chega aos pés de Cristo. Portanto, assim como ele permaneceu firme naquilo, na proposta pelo qual ele veio estar aqui, nós também iremos tirar todo o cansaço e todo o desânimo que muitas vezes tenta nos roubar, nos alcançar, tenta vulnerabilizar as nossas almas. E a proposta que eu tenho para falar com vocês é exatamente isso. Porque, de repente, tem pessoas aqui que, de alguma maneira, deixaram de olhar firmemente para Cristo. Então, por favor, também pega o texto aí de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, por favor. Filipenses, capítulo 13, ou capítulo 3, versículo 13 e 14. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Essa minha questão aqui diz assim: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, que é na RA, avançamos para aquelas que estão diante de mim. Ele está propondo um abandono das coisas passadas. E, para conectar esses textos, por favor, Lucas 5, 36. Lucas, capítulo 5,
versículo 36. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Eu tenho outro texto, que está em João capítulo 3, versículo 17, que mostra e demonstra que a missão de Jesus estava muito bem definida. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Estava muito claro para ele. E esse texto, que eu vou ler aqui para vocês, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E em 1 João 3,8 diz assim: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aqui eu separei 2 textos que demonstram de verdade o que Jesus veio fazer aqui na terra. É claro que se você pegar em Isaías 61, que eu não quero ler, porque é bem extenso, e Jesus faz referência de Isaías 61, em Lucas capítulo 4, quando ele está numa sinagoga, ele pega um texto das Escrituras e fala assim: hoje se cumpre essa profecia na vida dele. E essa era a missão pelo qual ele veio aqui. E aqui aponta que ele também veio para salvar o homem e destruir as obras do diabo. É muito bom quando a gente percebe na nossa vida a obra de Deus sendo cumprida, aquilo pelo qual ele te chamou, ele te resgatou. E a gente se sente de verdade realizado, saber que estamos no centro da vontade de Deus. E quando a gente olha para a nossa trajetória, a nossa vida do passado, a gente vê que nós éramos demasiadamente infelizes na nossa maneira de viver. Das coisas que praticamos, das coisas que praticaram contra nós, das feridas que nós causamos nas pessoas, das feridas que as pessoas causaram em nós, as conexões erradas que trouxe tantos danos nas nossas almas. E aí Jesus vai lá, de alguma maneira, ele nos resgata com o seu poder, a sua graça nos alcança e nós somos transformados. Somos posicionados em Deus. E aí começa uma nova história de vida. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Nós temos uma nova perspectiva de vida, novas expectativas de vidas em Deus. E muitos de nós, para não dizer a maioria de nós, sequer tem saudade da velha vida. Principalmente quando você olha e começa a refletir acerca de quem você era, do que você fez, de como você, de repente, era infeliz, de tantas angústias, de tantas amarras, cadeias que te aprisionaram e você se tornou livre. Conheceu essa verdade que é Jesus e essa verdade te libertou. E é maravilhoso. A partir de então, quando você nasce de novo, começa um processo de crescimento na minha e na sua vida. Deus, ele almeja para cada um de nós o crescimento. E ele começa a trabalhar, em primeiro momento, trabalhar no nosso caráter, transformar. E ele coloca Jesus como padrão e diz assim: você precisa ser a imagem de Jesus. E ele então usa todas as circunstâncias, o que for necessário para alcançar o objetivo na nossa vida. E ao mesmo tempo, ele não só nos limpa e nos transforma a imagem de Jesus, mas ele também começa a nos usar para a obra que ele tem para cada um de nós. Nós somos, de fato, testemunhas, fazedores de discípulos, e somos projetados para Deus para isso. Então começa também essa obra de um trabalho. E alguns meses atrás, eu sentado numa varanda, e o meu cunhado russo, ele falou uma coisa que ele não percebeu, mas isso mexeu muito comigo. Eu tinha algumas coisas atrasadas na minha vida que eu precisava produzir, e isso com certeza ia agregar na minha vida e, consequentemente, na obra de Deus na minha vida para alcançar outras pessoas. Só que eu sentia algumas coisas que me aprisionavam, que me prendiam. Dentre eles, a falta de determinação, a falta de planejamento, uma questão de dedicação
objetiva naquilo, olhar firmemente para aquilo que eu precisava alcançar, e algumas coisas não andavam, eu procrastinava, e ainda o faço em algumas coisas. E aí ele citou uma frase, sem perceber, de que se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Isso numa conversa, num café. Isso saltou no meu coração com um impacto, com uma força. Ele sequer tem noção. Eu acho que se ele estiver por aí, ele vai estar sabendo disso agora. E eu falei, meu Deus, toda vez e todo ano a gente planeja o nosso ano, as coisas vão mudar. Aquela coisa que vocês já sabem, que são as dietas, tudo que a gente precisa, é o estudo, é o curso que precisa ser feito. E nunca nós conseguimos concluir essas questões porque nos falta objetividade. E não diferente de muitos de vocês, assim estava sendo comigo em muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho um livro, já tem 84 páginas, mas eu não consigo sair dali de jeito nenhum, já tem anos disso. E já se passou o tempo de eu fazer. E eu preciso realmente tomar algumas atitudes. E aí, quando ele diz assim, você não vai esperar resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. E eu percebi que, de fato, eu precisava mudar para que as coisas de Deus na minha vida que estavam sendo interrompidas, alguns embaraços, algumas coisas que me aprisionavam. Eu precisava me desvencilhar disso para poder avançar. Porque eu não quero, de verdade, que nada do que Deus tem para a minha vida fique para trás. Eu preciso me entregar plenamente a tudo que Deus tem, tudo aquilo que o Senhor quer para a minha vida, para que depois eu não tenha, de fato, que me arrepender dessas questões, de ter tido oportunidade. Deus falou comigo e mesmo assim eu não fui objetivo, não fui obediente à voz do Senhor. Isso é muito ruim quando aquilo que o Senhor tem algo para a tua vida e você não faz. Jesus, por exemplo, como eu disse aqui, é muito bom a gente ver ele destruindo as obras de Satanás. Ele veio para isso e foi o que ele fez. Encerrou Satanás, venceu Satanás. Destruiu as obras de Satanás. Ele veio também para libertar os cativos, para dar esperança aos que estão sem esperanças, para animar e fortalecer os desanimados. Isaías 61 vai expressando o que Jesus veio fazer aqui na terra e ele o fez com muita grandeza. Essa obediência, ele estava focado no propósito de Deus para a vida dele aqui, salvar a humanidade. Não desistiu em hipótese alguma, embora situações diversas surgiram na sua carreira, em sua caminhada, para que ele pudesse desistir. Mesmo assim, ele sabia o motivo pelo qual ele veio para esse mundo, que era morrer para salvar a humanidade. E aí, a partir de então, constituir uma família para o Pai, uma família que tivesse o caráter de Jesus, e assim ele o fez. E nós somos reflexo e resultado da obra de Cristo aqui na terra. E é muito bom quando a gente vê. Mas também é lamentável quando a gente tem, de fato, a convicção do que Deus tem para a nossa vida e em algum momento a gente interrompe por alguns motivos. Eu poderia citar muitos aqui para nós. Mas o fato é que acho que cada um, dentro da sua perspectiva, pode compreender o que está te emperrando, está te amarrando, que está te aprisionando, que está retendo, fazendo com que você caminhe vagarosamente para aquilo que Deus tem para a tua vida. E é esse o ponto que eu quero para a tua vida, para que você consiga identificar o que tem hoje impedido você de caminhar. Bem, na sequência desse texto, dessa nossa conversa, meu filho ele se mudou praticamente há 4 meses para a Vitória da Conquista. E eu fui ajudar na mudança. E o que aconteceu? A minha casa é uma casa grande. Eu comprei essa casa do Rogério, os que sabem, que conhecem, convivem comigo, sabem. E o Rogério construiu uma casa muito grande. Ela era tão grande que eu consegui fazer 2 casas. Embaixo, uma casa e outra, porque minha esposa chegou um momento que ela não aguentava mais para ter que arrumar uma casa tão grande. E aí, o que acontece? Meu filho casa, o mais velho, e ele sai, leva as coisinhas dele, depois o segundo casa e leva as coisas, e eu fico com a casa de cima lotada de coisas. E na mudança do meu filho, ele começa a gente começa a arrumar as caixas, muitas caixas, e ele precisava levar isso para a Vitória da Conquista. Vendeu o que precisava vender, as outras caixas a gente foi enviando de algum jeito, de alguma maneira, e agora recentemente eu levei parte, ou se não quase tudo,
do que restavam aí. Assim que ele saiu, meu sobrinho foi morar lá. E mais uma vez começa a caixa para lá, caixa para cá. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar de que se eu tivesse que sair da minha casa para um apartamento de 2 quartos ou 1 quarto, existe tanta tralha, tanta bagunça. Bagunça não, tanta coisa, e sobretudo minha, que eu falei, aonde eu vou colocar essas coisas todas? E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu vou começar um destralhamento na minha casa. Porque essas coisas me impedem até do novo vir, do novo entrar. Só que preste atenção no que eu vou falar com vocês, porque eu sei que algumas mulheres vão cutucar os seus maridos, e bem feito para vocês, porque acontecia comigo. Sabe aqueles fios que você nunca usa, mas vai servir para você? Mas são 2, 3 anos que você nunca tocou, mas está lá. Olha aí, ó. E é desse jeito. Sabe, eu tinha agenda de 2004. Não ri não, que o negócio é sério, isso é só o povo. E eu guardava essa agenda porque em algum momento serviria para mim. Olha, eu tinha escritos, palavra de Deus, que foi da época de Moisés, que eu olhava assim e falei, meu Deus, 1000. E por que esse negócio está fazendo aqui? Deus já me deu tantas outras coisas novas aqui. Foi bênção para mim, mas por que eu estou aguardando essas agendas? É porque Deus tinha falado comigo e eu anotei algumas coisas. Mas por que eu não tirei somente aquela folha e joguei as agendas fora? 1, 2, 3, 4, 10. 2004, 2005, 2006, 2007. Vamos parar por aí. Fios e mais fios. CDs de mensagens que sequer eu iria ou peguei alguma vez para assistir novamente. E eu falei, eu preciso promover um destralhamento na minha casa. Porque se eu tiver que me mudar para algum outro lugar, eu preciso ter as coisas suficientes que caibam dentro desse novo imóvel. Gente, eu fui para o escritório. E aí eu peguei aquelas caixas de mercado, não foi uma caixinha pequena não, uma caixa talvez maior do que essa aqui. E aí eu enchi 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tralha. E a Andréia, cada vez que ela via as caixas, ela batia palma. Olha, eu até recebi elogio. Porque vira e mexe, ela fala, tira esses negócios, isso vai servir em algum dia, em alguma época. Gente, não servia mais para mim, pode servir para outras pessoas. E não eram coisas que eu tinha que jogar fora. Outras eu tinha que jogar fora, mas muitas eu precisava doar. Porque eu faço isso com as minhas roupas. De vez em quando eu faço um destralhamento. Eu vou lá, pego as roupas que estão em bom estado, que eu não uso, e eu vou e dou. E interessante, guarda isso para vocês. Toda vez que eu dou, Deus sempre manda alguma coisa. E com muito mais qualidade e mais quantidade. Então nunca me falta roupa. Eu compro pouca roupa, porque normalmente eu recebo muita roupa, porque eu também dou. Aquilo que você semeia, você colhe. E aí, eu faço isso já com as minhas roupas, a Andréia também, mas faltava essas tralhas que tinha. E eu falei, tem um senhor que sempre passa lá para doar, para pegar algumas coisas e pronto. E eu fui separando. Esses dias eu voltei ao destralhamento e ainda continuei no escritório, tá, gente? E ainda peguei mais coisas. Fui para a área de serviço e pensa em muitas outras tralhas. Eu ainda não entrei no quarto. Ainda falta a sala. Ainda falta o outro quarto. Mas eu vou conseguir fazer esse destralhamento e tirar tudo aquilo que, de alguma maneira, está ali. São coisas que não me são mais úteis, mas que, de alguma maneira, me impede, me trava. Eu preciso destralhar. Eu preciso prosseguir, avançar. Mas tem coisas que vão te agarrando, te aprisionando. Quantos de vocês me entendem? Estão me entendendo? Gente, tira as fotos das tralhas que a partir de então dessa conversa e manda, porque vocês vão ver que se acharam que as minhas coisas são muitas, imagine vocês tirando a foto e colocando lá no grupo. Eu tenho certeza que vocês vão se assustar de tanta coisa que vocês não utilizam e que estão lá.
deixando as coisas, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós precisamos prosseguir, avançar. O problema é que nós estamos muito apegados com muitas coisas do passado. Aprisionados. Tem coisas que valorizamos ainda, que já não deveríamos, que já faz parte do nosso passado. E se eu estou falando de questões literais, espere até eu chegar nas questões espirituais. O que impede as pessoas de exercer o potencial de Deus na tua vida? Tem que fazer coisas diferentes. Talvez alguns estejam vivendo de remendos. Tentam pegar as coisas novas e promover adaptações nas coisas velhas. Vocês sabem de uma coisa? Um dos assuntos que eu mais tenho falado nos grupos está relacionado a questões do uso da liberdade no que se refere à bebida, no que se refere à questão do namoro, como tem que ser, no que se refere à questão de tatuagem, no que se refere a questões de festas que nós... festas temáticas, porque tatuagem, porque algumas pessoas estão tão preocupadas com essas coisas e querem trazer novamente, estão preocupadas, não estou dizendo que isso é pecado ou não quero entrar no mérito da questão, mas é por que as pessoas estão tão preocupadas com essas coisas que outrora era uma coisa natural, mas só que quando você vem para o reino de Deus, essas coisas passam a não ter importância. Mas hoje está novamente a galera trazendo isso como uma importância vital. Alguns estão chateados porque alguns pensamentos divergem. Eu quero fazer, eu não quero. Mas por que essa preocupação impede a pessoa de avançar? Porque está olhando para o passado, está tentando adaptar algumas questões do passado para o novo. E Deus não vai permitir na sua vida, na vida nova, remendos. Pelo contrário, essas coisas muitas vezes nos impedem de prosseguir, avançar, de conquistar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. É verdade. Vamos falar das tralhas espirituais, por exemplo? Quantas pessoas não conseguem avançar na sua vida espiritual porque se apegam a alguns sentimentos? São coisas velhas, mas se apegam à falta de perdão porque se sente muito magoado. Fulano me feriu profundamente e fica com essa tralha dentro do coração pelo resto da vida. Aí você procura saber por que essa pessoa não anda, porque tem uma tralha ali dentro. Pode ser um pecado, mas pode ser coisas que te amarram, te sustentam, te seguram e faz com que você caminhe vagarosamente. E não se dá a oportunidade de uma transformação, de fazer com que não só a sua vida seja parecida com Jesus, como também de ser um instrumento na mão desse Jesus para abençoar outras pessoas. Por quê? Porque não olha firmemente para o autor e consumador da fé. Não fixa os seus olhos naquilo que é importante. Fixam os seus olhos na sua dor, no seu sofrimento, se apegam a essas tralhas na alma, nessas raízes de amargura, e fazem dela um estilo de vida. São maridos dentro das suas casas com as suas esposas, esposas com seus maridos. São filhos que abandonam o Senhor porque se apegaram com tralhas que foram causadas, que foram impostas, que foram colocadas, e não conseguem olhar para a obra redentora do Senhor na sua vida, na sua alma. Isso impede algumas pessoas de prosseguir essa caminhada. E o que eu tenho a dizer para vocês é que eu comecei a pensar nisso tudo. Se eu quero coisas novas, eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu quero, de fato, prosseguir naquilo que Deus tem para a minha vida, e Ele já falou, o que está impedindo? Quais são as bugigangas que estão ali, que você se apega? E às vezes você se apega a uma dor que lhe é causada lá dentro.
porque aquilo te faz bem, um sentimento de vingança, por exemplo, de justiça própria. Eu fico pensando como algumas pessoas, sobretudo as mulheres, isso faz parte de um sentimento que envolve mais as mulheres, das mulheres terem, muitas delas serem justas demais. Não são maleáveis, e essas tralhas vão te impedindo de se relacionar. Há poucos meses atrás, eu conversando com um irmão, ele estava falando da dificuldade que ele estava tendo no relacionamento com a esposa, devido ao comportamento da esposa. E a esposa conhecedora de Jesus, por que não muda? Porque tem que se apegar ao domínio. Sabe aquelas tralhas no coração do marido também? Que ele sente prazer nisso e não faz esforço nenhum para mudar, para largar isso. O que eu quero dizer é que isso impede de caminhar a carreira que nos está proposta. E ele, em Hebreus capítulo 12, relembrando aqui, a orientação do escritor dessa carta, ele diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder aperfeiçoador de nossa fé. E ele diz o motivo pelo qual nós temos que manter os nossos olhares fixos em Jesus. Ele diz assim: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. O que eu quero dizer é que existe uma recompensa para você largar essa tralha. Pode ser que você não veja nenhum tipo de lucro, mas pode ter certeza que isso vai te libertar para você prosseguir naquilo que Deus tem para a tua vida. Você quer avançar? Quer crescer? Não fixa os teus olhos naquilo que te atormenta. Esquece as coisas que para trás ficam. Olha para ele, pensa na recompensa que você terá se você tomar essa postura. E quando a coisa estiver te transformando, trazendo um cansaço, uma fadiga, olha e lembra de Jesus e você vai entender e compreender que ele passou por tudo que você está passando. Detalhe, potencializado. Porque a gente não está lidando e falando de qualquer um, mas é aquele que é Deus se fez homem. Então, se pensa de uma humilhação que você, de repente, possivelmente esteja passando, não existe nenhuma humilhação maior do que essa, do que o Criador de todas as coisas se fazer homem. E aí eu consigo compreender por que ninguém conseguiu humilhar Jesus. Porque você imagina o Criador de todas as coisas passar por essa humilhação. Não existe humilhação maior. Então, aquilo que os homens falavam para ele, tentavam de algum tipo de manipulação para tentar machucar a alma de Jesus, isso era nada em comparação. Em outras palavras, é o seguinte: se eu, sendo Deus, me tornei homem, que tipo de humilhação vai me atingir? Se eu já consegui superar a maior humilhação. Da mesma maneira, somos nós. Nós nos importamos muito com o que as pessoas pensam, o que elas acham acerca de nós mesmos, e tiramos os olhos de Jesus. E ele diz assim: se você estiver desanimado, cansado, lembra da hostilidade que ele passou, lembra das humilhações, de tudo que ele teve que passar para cumprir a propósito de Deus. Porque quando você olhar, você vai se alegrar e falar assim: cara, isso não é nada. Eu vou superar isso, eu vou passar. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Espírito Santo. Jesus mora em nós através do Espírito Santo. Então nós temos novas perspectivas de vida. As coisas velhas têm que passar. Tudo tem que se tornar novo para nós, novidade de vida, potencializada por saber que nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus, resgatados pelo sangue de Cristo. Nós não fomos comprados e resgatados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então eu tenho valor.
Então eu tenho que olhar dentro dessa perspectiva e saber que nada pode me parar. E que não somente isso, mas nada pode atrasar a obra de Deus, a não ser eu mesmo. Quando eu fico olhando para essas coisas. Quem sabe você precisa de fato tirar as tralhas da sua casa, porque isso talvez vai reverberar em você tirar as tralhas de dentro. É melhor que comece de dentro para fora. Começa a limpar a tua alma. Começa a destralhar, começa a tirar essas bugigangas de dentro de você. Começa a encaixotar isso, não para pegar de volta. E também não doa isso para ninguém. Nesse caso, não doa para ninguém. Joga fora. Queime esse negócio. Tira da tua alma. Tira essas angústias que você insiste em carregar, não é Deus que coloca sobre vocês. Se a gente lembrar de Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, quando Jesus está falando ali do fardo dele, que o seu jugo é suave, mas o seu fardo é leve, jugo suave, o fardo é leve. Ele ali diz o seguinte, que ele não tira o jugo de ninguém, mas ele troca. O problema é que nós insistimos muitas vezes em carregar um jugo e um fardo pesado, que sequer temos forças e capacidade para trazer, para carregar, ou melhor, que sequer foi imposto por Jesus sobre nossas vidas. Até porque ele não nos daria nada que nós não pudéssemos suportar. Tem coisas que somos nós que colocamos. Nós juntamos tralhas. Nós vamos armazenando tralhas. Vamos acumulando. Somos acumuladores espirituais. Tem que ter uma hora que eu tenho que parar e pensar e falar assim, chega. Nada pode me impedir de caminhar, de correr essa carreira que me está proposta. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. No momento em que você nasceu de novo, você começa uma jornada, uma carreira, uma caminhada, que o destino está nele. Dentro desse processo, muitas coisas, dentro dessa corrida, vão tentar nos impedir. É aonde eu começo agora, pelo poder do Espírito Santo. Porque é Ele que nos capacita, não tenta tirar essas tralhas sozinho. Porque se tem alguém que está interessado em tirar isso tudo, é Ele. E se você não pode, não consegue, é pelo poder do Espírito Santo que Ele vai nos capacitando, vai nos fortalecendo, vai dando graça, vai dando direção, vai nos enchendo com o poder, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder opera nesses corpos mortais. Temos aqui essa disponível para nós o poder do Espírito Santo, nós só precisamos fazer uso dele. Se não sabe como, pergunte a ele, cada um terá a sua experiência pessoal, individual. E é onde você vai precisar entrar nesse lugar do Senhor, para saber dele, Senhor, me ajuda, está difícil, eu não consigo, mas eu sei que eu posso todas as coisas se o Senhor me fortalecer. Eu posso perdoar se o Senhor me fortalecer. Eu posso amar aqueles que eu não estou conseguindo, se o Senhor me capacitar a isso, e Ele vai fazer isso porque é da vontade dEle. Lembre-se dos atletas. Para que eles alcancem uma excelente performance, eles têm que tirar tudo aquilo que, de alguma maneira, venha interceptar, venha impedir, venha, de alguma maneira, impedir a velocidade. Você vê os nadadores, eles não têm pelo no corpo. Mas por que eles têm isso? Porque eles precisam deslizar e aí eles têm que tirar. Os corredores de maratonas, você percebe que é uma camiseta e um short, para que nada venha impedir, interromper, para que eles possam avançar. E assim, no esporte, de uma maneira geral, tudo que pode ser, você só tem que levar o necessário para que você não só conclua a carreira, mas conclua com excelência, com rapidez, avançando. Quantos de vocês compreenderam o que eu disse? Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu acho que a primeira coisa para um novo de Deus
é o reconhecimento das tralhas. Das tralhas que precisam ser tiradas. E eu não vou nem fazer isso no que se refere às tralhas de dentro de casa, porque aqui não vai ter espaço. Eu lembrei que das muitas tralhas que eu fui tirando, CDs, gente, você não tem noção. Se eu tirar foto, vocês vão ficar escandalizados. Minha esposa, como eu disse para vocês, ela vibrava, me elogiava, e isso me fazia crescer, vou cair para dentro. Toda vez que ela me elogiava, eu ficava mais forte. Falei, agora eu vou destralhar mesmo, geral. E detalhe, gente, deixa eu falar uma coisa aqui que é perigoso demais. Quando eu pegava aquelas tralhas, e muitas vezes eu fiz isso, tá? Porque você vai passar por isso também. Olha como é que é a situação. Você vai pegar, aí você bota para tirar e se desvencilhar. Aí eu, mas se eu precisar? Aí você tira. E eu fazia isso. E eu botava lá de novo. Mas eu já fiz isso outras vezes. Não, vai voltar para trás. Eu acho que uma das tralhas que eu não larguei e não botei na caixa foi as fitas de VHS, sei lá como é que é, VHS, do casamento. Porque até para olhar para minhas fotos, para ver como é que eu era feio, eu falei, meu Deus. Para vocês terem uma ideia, eu era tão magro, que nesses 30 anos, eu engordei 21 quilos e ainda estou magro. Para você ver como é que era a situação. E eu preciso olhar, pelo menos eu não posso me destralhar desse negócio, porque eu preciso olhar. Alguns que viram minhas fotos achavam que eu era Fred Mercury. É claro, na versão masculina, por favor. Isso eu não joguei fora. Mas o restante, e eu lutei com a minha alma, porque eu não queria. Eu estava pegado a essas coisas. Eu falei, não, vou destralhar. E fui embora. Fui fazendo isso. Você vai passar por isso de uma maneira natural. Mas você também vai passar por isso, nesse destralhamento, no que se refere à tua alma. Tem alguns sentimentos que você quer permanecer com ele, porque te faz bem. Embora ele te faz mal, ele te faz bem para a tua alma. Ele faz mal porque te destrói, te deixa doente, te deixa sem vigor. Mas é um sentimento que você ainda detém. Porque, de alguma maneira, isso ressalta as tuas intenções. Talvez vingança. Se limpa, se livra. Eu fico pensando ali para Gilmar aqui, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que chegam no consultório dela, psicóloga, e começa a falar das tralhas. E ela tem que estar lá explicando, ensinando, tira esse negócio. Você quer se promover um destralhamento na sua alma? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer, e eu quero te convidar para você vir aqui, para que eu, junto com os irmãos, a gente possa orar por você. Feche seus olhos. Eu quero te dar essa oportunidade primeiro. Não tem como você promover nenhum destralhamento se você não reconhecer que tem tralha aí dentro. Está impedindo de você exercer o teu potencial. Deus tem tanta coisa boa e nova para te dar. Mas enquanto você estiver, vem para cá, vem. Enquanto você estiver ainda com esse negócio, apegado a isso, tu vai te impedir. Vai te impedir. E Deus não quer isso para você. Vem para cá, vem. Tem mais espaço aqui. Oh, Deus. Vem para cá, vem mais para cá, tem mais espaço aqui. Deus quer nos limpar. Quer nos purificar. Para que possamos avançar com pressa para aquilo que nos está proposto. Ah, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Eu quero que você ore agora, você que está aqui na frente, você ore enquanto nós cantarmos uma canção. E eu quero que você comece agora a abrir o coração para o Senhor. Porque você vai sair daqui e você ainda vai passar por dificuldades. Muitas vezes o diabo vai soprar na tua vida, não se livra disso não, te causar tanto dano. E aí você vai ter que dizer para o diabo,
que nada pode impedir a obra de Deus na tua vida e que se o Senhor quer te tornar livre, verdadeiramente vocês serão livres. Nós somos escravos do Senhor e do seu poder, do seu amor. A escravidão que Jesus nos proporciona é estarmos agarrados e aprisionados pelo laço dele de amor. E é esse amor que ele quer se revelar para você.